Sejam bem-vindos ao Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos no site e nas redes sociais do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Ouça este programa sempre que quiser, em formato podcast. Quanto valem os números e as estatísticas no futebol? A Goalpoint surgiu há 10 anos para mudar esse paradigma e introduzir esta componente mais racional na forma de ver o jogo. Resta saber o que ainda vai trazer a inteligência artificial à forma como vemos o desporto rei. Este será o tema para a segunda parte desta edição. Para já, vamos falar da Superliga e como o Real Madrid está a ressuscitar esta ideia, da forma como o Brasileirão está a ser disputado entre dois treinadores portugueses e dos primeiros dias de Ruben Amorim no Manchester United, que já mostraram que há muito trabalho para fazer. Está na hora do hat-trick. Como sempre, trazemos 3 números que marcaram a semana. Dou as boas-vindas ao Jorge Faria de Sousa e ao Luís Tavares Barroco. Muito obrigado aos dois pela presença neste Jogo Económico e começamos precisamente pelo número que marca uma autêntica final antecipada no Brasileirão. O número é de 74 milhões de euros, que é precisamente a diferença de valor de mercado dos plantéis do Palmeiras para o Botafogo. A equipa liderada por Abel Ferreira vai defrontar esta quarta-feira a equipa liderada por Artur Jorge. É uma autêntica final antecipada deste Brasileirão e começo precisamente por perguntar ao Jorge. De facto, já nos habituámos aqui nos últimos tempos a falar do Brasileirão como um campeonato onde os treinadores portugueses dominam e lideram, e temos novamente aqui o Brasileirão a ser decidido nas últimas jornadas e por 2 treinadores portugueses. Sim, boa tarde, Zé. Cumprimentar todos os que nos estão a acompanhar, também cumprimentar o Luís. Eu acho que é claramente uma final antecipada. Mais uma vez o Botafogo chegou a ter, eu julgo que 7 pontos de vantagem para Palmeiras e para o Abel Ferreira. Mais uma vez o Abel conseguiu recuperar pontualmente na tabela classificativa. De resto, no último fim de semana o Botafogo acabou por empatar. O Palmeiras venceu por 1-0, o que faz com que a entrada para esta jornada, nesta semana que estamos a gravar, há uma verdadeira final, na madrugada de terça para quarta-feira, um Botafogo-Palmeiras, onde, ao que tudo indica, e foi ficando a faltar apenas 3 jornadas depois deste jogo, será uma espécie vai decidir, não é? Havendo uma vitória, decide o título para qualquer um dos... Porque as duas equipas estão empatadas com 70 pontos no topo da tabela. Tem os mesmos pontos e, portanto, quem vencer acaba por dar um passo gigante rumo ao título. Para o Abel seria o terceiro campeonato que acabaria por vencer. Para o Artur Jorge, numa primeira época de sucesso, na liderança do Botafogo, seria um título que o Fogão procura há muitos anos, depois de uma época muito traumática, depois de um grande trabalho do Luís Castro, onde de resto, quando sai do Botafogo, deixa na altura a equipa com cerca de 15 a 6 pontos de vantagem para o Palmeiras. A verdade é que passaram por lá Bruno Lage, ainda houve um terceiro treinador nessa temporada, e o Abel Ferreira, na altura, também com um jogo absolutamente épico, o Botafogo ganha 3-0, o Palmeiras acaba por virar e faz 4-3, e aí sim passa para a frente do campeonato também, e portanto já na última época o Brasileirão foi decidido entre Palmeiras e Botafogo. Voltam a estar as duas equipas nesta fase das decisões, mas eu diria, e trazemos aqui este número porque eu acho que o Abel tem melhor plantel do que o Artur Jorge. Acho que o Botafogo tem algumas debilidades, nomeadamente em termos defensivos, é uma equipa que não defende assim tão bem. O Palmeiras teve muitas dificuldades ao longo da época, até com saídas de jogadores como o Hendrick, que foram absolutamente determinantes na época passada, mas eu queria aqui destacar, do lado do Botafogo, se calhar destacaria o Tiquinho Soares, um jogador que passou, como se sabe, pelo Vitória Sport Clube e pelo Futebol Clube do Porto, e que é uma das grandes figuras deste Botafogo. Destacaria por outro lado, pelo lado do Palmeiras, o Estevão, mais um menino da formação, 17 anos, vai rumar ao Chelsea num negócio a rondar
os 34, 35 milhões de euros e que de resto é o melhor marcador do Brasileirão com 12 golos, se a memória não me falha. E, portanto, deixar aqui estes 2 destaques individuais na mesma semana em que o Arthur Jorge pode também vencer a Libertadores, está na final com o Atlético Mineiro e, portanto, acho que é uma época de grande sucesso, independentemente do que possa acontecer. Esta semana Arthur Jorge vai ter 2 jogos absolutamente decisivos de elevado grau de dificuldade. Acho mais provável que consiga vencer o Atlético Mineiro do que o Palmeiras. Eu diria que neste momento, e até em termos de moral e de confiança, olhando para a recuperação pontual do Palmeiras, acho que o Palmeiras da Abel Ferreira parte com ligeiro favoritismo. Luís, quão importante é ter portugueses nas decisões num campeonato que está a ganhar cada vez mais lastro lá fora? Olha, a primeira... já de cumprimentar todos no painel e quem nos ouve lá em casa, mas uma primeira mensagem, acho que é muito importante que os portugueses estejam nestas histórias de sucesso. Nós temos falado aqui Ruben Amorim, uma nova geração de treinadores. Acho que, por exemplo, o Abel Ferreira já está há muito tempo a ganhar e apesar de ser América do Sul, parece que é vista como um filho de um Deus menor, mas é claramente hoje um dos grandes treinadores nacionais e é por isso que é sempre falado cada vez que há uma transição de treinadores nos clubes grandes. É pena que seja só em Portugal, porque eu acho que se calhar até já tem capacidade para outros voos. Depois, sim, já tem mais de 10 títulos e é considerado o melhor treinador da história do Palmeiras. Claro. Depois dizer que o dinheiro ainda faz a diferença, não é? Aparentemente, a expressão que eles usam muito no Brasil é o pipocar, não é? Tipo, no ano passado o Botafogo pipocou, mas aparentemente foi criando estrutura. Portanto, Textor aqui foi muito importante na construção e na solidificação da estrutura do Botafogo, mas ainda há uma diferença que se nota depois quando o campeonato vai por aí dentro, e para não pisar os mesmos temas que o Jorge falou, e que eu acho que pode... a parte mental também joga e quando começa-se a fazer a recuperação, muitas vezes depois isto também entra em campo nos jogos. Portanto, sim, concordo que o Palmeiras à partida, para a última parte do campeonato, pode ser mais importante. Mesmo que o Botafogo pipoque, ou seja, como queiram utilizar a expressão, já encurtou a distância do que aquilo que foi no ano passado, não é? E tem a Libertadores para poder ganhar. Portanto, claramente acho que Arthur Jorge pode afirmar-se como um treinador que consegue personificar e conferir a estabilidade técnica, aquela estabilidade também solidez financeira, se quiserem assim, outro projeto que o Botafogo recebeu com a entrada do investidor norte-americano, que curiosamente depois na Europa não tem tido tanto o mesmo sucesso a construir os clubes. E vamos ter que acelerar, vamos passar para o segundo número do hat-trick, que é precisamente o número 4, são 4 anos. Ruben Amorim não deu uma entrevista em 4 anos, no período em que esteve como treinador do Sporting, e agora Luís queixa-se aqui do excesso de entrevistas na Premier League. São as dores de crescimento. Bem-vindo, não há nada a dizer. Business as usual. Premier League é aquilo mais próximo que existe da Superliga Europeia, é uma fornalha de conteúdos e é um espetáculo muito visto no mundo inteiro e, portanto, é natural que seja provavelmente a história do momento, por ser o nome do clube que é, pelo hype que tem como treinador, sobretudo nos últimos 2 anos, que também foi ajudado por uma equipa. O Sporting teve um ótimo desempenho nas últimas 2 épocas e continua a ter, e portanto eu acho que toda a gente gosta dos homens de providência, e neste momento na Premier League Ruben Amorim tem essa aura de ser o novo homem de providência do Manchester United, mas ele sozinho não ganha, como nós fomos falando, é preciso ter uma equipa que se adapte e consiga moldar-se àquilo que é a visão dele de jogo. Jorge, o United é um comboio que só passa uma vez, mas se não tivermos cuidado podemos ser abalroados por ele. Olha, telegraficamente, e respondendo a isto, deu a entrevista ao canal do clube, há conteúdos da Premier League, conteúdos da FA, conteúdos de patrocinadores. É bom recordar que o United é a segunda entrevistas maior marca... com ex-jogadores? Sim, exatamente. No que ao futebol diz respeito, é a segunda maior marca desportiva atrás do Real Madrid, e portanto é natural que tenha este impacto mediático. Dizer só, e relativamente ao jogo frente ao Ipswich, teve 80 segundos de Ruben Amorim e depois teve os restantes 90 minutos do United. Ficou patente claramente as dificuldades que o Ruben vai ter, é um grande desafio. E olhamos para este plantel, já o disse aqui uma vez, acho que no plantel do Sporting só encaixava Bruno Fernandes e Onana talvez. E portanto isto diz muito do que vai ser a dificuldade e o desafio para o Ruben numa semana onde vai defrontar o Everton. Vai ter também um jogo para a Liga Europa,
e agora a meados de dezembro vai ter um grande jogo frente ao City, e portanto vai entrar aqui até ao Boxing Day, vai ter aqui muitos jogos e pouco tempo para trabalhar a equipa. Um desafio à dimensão da equipa e com esse agravante, o estímulo, que é o Boxing Day, vai acelerar agora o calendário de futebol no Reino Unido. Vamos partir para o último número neste hat-trick, o número é 1.000 milhões de euros, são as receitas do Real Madrid em 23-24, um novo recorde. Aqui, telegraficamente, Jorge Florentino Pérez, nessa apresentação de resultados, de certa forma, ressuscitou ali a ideia da Superliga. Sim, é uma ideia que Florentino Pérez teima em não deixar cair, mas, sobretudo, estamos a falar de um valor de receitas da maior marca desportiva no que ao futebol diz respeito, numa equipa que já tenho vindo a destacar. Este trabalho de Florentino Pérez, na minha opinião, tem sido extraordinário, porque olhamos para um Real Madrid que conquistou a 15ª Liga dos Campeões, mas que tem um plantel muito jovem, muito bem orientado por Carlo Ancelotti, e se olharmos para essa média de idades do plantel e para os jogadores que têm vindo a recrutar, mais recentemente Mbappé foi a grande transferência do último verão, acho que é uma equipa a ter em conta para os próximos anos, no que a hegemonia europeia diz respeito. Quanto aos resultados, acho que acabam por não surpreender, porque, como disse, é a maior marca desportiva no mundo do futebol. Luís? Eu acho que nós todos devíamos estar muito atentos àquilo que Florentino e o Real Madrid vão fazer. Florentino tem, sobretudo, e vou dizer isto para ser telegráfico, foi o primeiro a perceber onde é que estava o ouro, e o ouro estava no mídia, na marca e na contratação de grandes jogadores, e é natural que esteja a ver escapar pelos dedos aquilo que era a importância do campeonato espanhol, aquilo que o campeonato e o mercado espanhol conseguiam integrar. Hoje em dia, a Superliga Europeia, se existir, ainda agora acabámos de falar, está na Inglaterra, e é natural que ele queira competir com isso, e acho que ele está a dar o alerta, e na minha opinião pessoal, já falámos aqui sobre isso, os principais clubes portugueses deviam olhar com muita atenção aquilo que é a agenda da Superliga face àquilo que pode ser a alternativa. Gosto muito do Old Firm, do Celtic versus o Glasgow Rangers, mas já foram. Também vi o Estrela Vermelha Belgrado ser campeão, já não existe, só mesmo na plataforma. Eu gostava que o Sporting, o Benfica e o Porto pudessem continuar nos grandes palcos europeus. Infelizmente, na minha opinião, ou vamos para a Superliga, ou podemos arriscar aqui a ser residuais em termos de relevância na Europa daqui a 10 ou 20 anos. Muito bem, e pegando aqui na expressão do Luís Tavares Bravo, vamos perceber se a Data Science é a nova mina do futebol mundial. É para perceber já a seguir, na segunda parte deste programa. Estamos de volta para a segunda parte do Jogo Económico. Surgiu há 10 anos e vem mudar a forma como se discute futebol em Portugal, introduzindo a variável da Data Science a discussões que primam sobretudo pela emoção. A verdade é que a Goalpoint mostrou outra perspectiva do jogo e levou o debate para outros patamares. Pedro Cunha Ferreira, CEO da Goalpoint, é o convidado desta edição. Agradecemos muito a presença neste Jogo Económico para falar de dados, para falar de estatísticas, mas para falar também desta forma, se calhar até mais racional, como se olha para o jogo. Para já, tentar perceber como é que a Goalpoint surgiu, um pouco da história da Goalpoint nestes 10 anos de existência. E muitos parabéns já agora pelos 10 anos. Muito obrigado. Sim, há 10 anos não era uma perspectiva muito otimista pensar que ainda cá estaríamos. Por esta altura e, portanto, eu fazia só uma correção. Eu prefiro falar de futebol. A estatística é só um anexo, senão depois ninguém tem paciência de nos ouvir. De facto, a Goalpoint nasceu há 10 anos, a ideia um pouco antes, quando passei pelo Sporting. Eu tive uma passagem de 3 anos pelo Sporting na SAD, na direção e na SAD. E foi por volta dessa altura, e tentando encurtar uma história um pouco mais comprida, que comecei a perceber que em Portugal havia uma oportunidade e uma necessidade até não identificada de trazer a parte da data science e da estatística para o futebol. Fazia-me particularmente muita confusão algo que ainda acontece hoje em dia, que é tomarem-se decisões de muitos milhões, sim, baseados um pouco no feeling, ou 100% na parte observacional, que também tem o seu valor, como é óbvio. Claro. Do futebol,
sobretudo num mercado como o nosso, que depende muito de vendas, que passou a assumir as receitas extraordinárias como ordinárias. Em que a margem de erro é muito mais curta na seleção dos alvos. Exatamente, não é? ou devia ser, pelo menos. E, portanto, foi nessa altura que ainda no Sporting, e ainda tentei introduzir um pouco este tema, mas na altura o Sporting não era bem o que é hoje para melhor, e havia 1001 prioridades mais urgentes do que ouvir-se uma conversa de um nerd que queria introduzir mais dados estatísticos na questão. Quando saí do Sporting, aí sim comecei a pensar, juntamente com mais amigos que acreditaram na ideia, na oportunidade de criarmos uma empresa que fosse especializada, no fundo, em converter informação estatística em conteúdo ou conhecimento, que depois poderia ter várias utilidades, desde a parte do futebol profissional, agentes, clubes, federações, treinadores, mas também aos mídia e aos adeptos. Até porque nessa altura, hoje não tanto, mas ainda um bocadinho, mas nessa altura a discussão de futebol na televisão e nos mídia tinha muito pouco a ver com o futebol e com o que fazem os artistas e os treinadores e os verdadeiros protagonistas, tinha muito mais a ver com tricas de dirigentes e arbitragem, muita arbitragem ainda hoje, mas nessa altura ainda mais. E fazia-me um pouco também de confusão como é que as marcas muito interessadas em associar-se ao futebol podiam estar associadas a um conteúdo mais positivo, daqueles, não é? sem ser pelo lado tóxico, ou seja, mas era o que havia. E era um desafio para as marcas também, nesse aspecto. Completamente. Acredito que um diretor de marketing nessa altura tivesse um dilema muito grande, porque obviamente queria estar associado ao futebol, e muitas marcas vieram e foram do futebol ao longo destas últimas 2 décadas, também um pouco por isso, e que havia um espaço para falarmos do que realmente fazem os artistas e conhecer um pouco melhor. E, portanto, essa ideia nasceu há 10 anos, obviamente, na altura com muito pouca expectativa de que viéssemos a cá estar por esta altura, que viéssemos a desenvolver os projetos que desenvolvemos, e, sobretudo, que viéssemos a ganhar a dimensão até junto dos nossos seguidores, e em números e em participação, e até em carinho das pessoas pelo trabalho que fazemos e dos jogadores também, ao longo deste trajeto, porque ninguém nos pediu para criar a Goal Point. Não havia um estudo de mercado que dissesse que... Mas sentiram que era importante que essa componente tivesse visibilidade ao nível daquilo que é a discussão em torno do futebol, não é? Eu penso que o que fez a diferença no facto de estarmos cá hoje foi exatamente, desde a primeira hora, não nos queremos transformar apenas numa empresa consultora virada só para o mercado profissional, mas termos assumido desde a primeira hora que tínhamos um papel, ou que poderíamos ter um papel, em trazer aquele conteúdo ao público em geral. Apostar muito nas redes sociais. Quase um serviço público. Exatamente. Redes sociais, web, muitas parcerias com mídia também. Tentando levar a discussão do futebol para aquela área, obviamente nunca a 100%, mas tentando liderar essa transformação. Também porque sentíamos que havia uma geração, e isso concretizou-se, muito mais jovem do que eu. Quem leu o Goal Point não são jovens, entre aspas, da minha idade, é tudo malta muito mais nova, 18, 35 no máximo. Os meus amigos nem têm paciência, querem falar lá está, de arbitragem e de dirigentes. As discussões antigas, não é? Exato, as old school. Mas houve uma geração que, também como nós, mas que cresceu a ver futebol, mas também a consumir futebol em videojogos. E aí tínhamos a componente estatística muito vincada, não é? Futebol Manager, FIFA, Pro Evolution Soccer. Houve uma geração que cresceu a conseguir olhar para o que fazem os jogadores e a associá-lo a números, digamos assim. E essa geração foi a que realmente aderiu, não só cá em Portugal, mas lá fora também, a esta forma de estudar o futebol, tentar saber mais sobre o futebol. No fundo, é isso que nós tentamos fazer e descobrir. O que mais nos entusiasma no trabalho que fazemos diariamente é sempre que descobrimos um data point, uma informação que contraria o nosso achómetro, porque também nós temos o nosso achómetro sobre um jogador, sobre uma equipa, e isso é o mais divertido, digamos assim. Jorge, temos aqui, de facto, um tema muito interessante. Eu estou a achar muito interessante este paralelismo da discussão em torno da data science, um pouco à semelhança daquilo que nós fazemos em termos de trazer aqui temas da economia do desporto,
todas as semanas. Também nos sentimos sempre um pouco a remar contra a corrente, mas cada vez mais há um público que está disposto a ouvir sobre estes temas. E, de facto, a Data Science tem aqui uma evolução ao longo destes 10 anos muito interessante, que coloca naquilo que é a discussão do futebol uma componente muito importante, muito racional, mas muito interessante ao mesmo tempo. Bem, em primeiro lugar, agradecer a presença do Pedro e dizer, eu sou da geração Football Manager e Championship Manager e portanto, sou, e até agradeço ao Pedro e aos seus sócios e às pessoas que trabalham com ele, porque a Goal Point, até para nós, enquanto comentadores, é uma excelente ferramenta de trabalho. Eu já o tenho vindo a dizer, eu acho que nos últimos 10 anos o futebol negócio transformou-se de facto numa máquina incrível. O futebol e a forma de gerir os clubes alterou-se drasticamente. Olhamos hoje para clubes que têm gabinetes de alta performance, olhamos para os departamentos de scouting, são ultra valorizados hoje, e se calhar eu acho que o desafio para o Pedro é contar-nos aqui mais do que aquilo que a Goal Point faz para o público, como nós, contar um bocadinho de como é que é feito o trabalho das parcerias que têm com clubes e com equipas técnicas, etc., que acho que isso é um ponto interessante de explorarmos aqui. Eu mesmo, enquanto membro de uma equipa técnica, acho que é hoje fundamental o apoio que a Goal Point pode dar para uma equipa técnica na análise de adversários, na análise da própria equipa e rendimento no treino, rendimento num jogo, percentagem de acerto de passes, etc., todas aquelas estatísticas que conhecemos da Goal Point, porque eu acho que é... Tanta confusão muitas vezes geram nas redes sociais. Sim, mas hoje para um treinador tomar uma decisão, e nós vemos hoje cada vez mais fenómenos do género, um jogador regressa de lesão e sabemos, através do gabinete de alta performance, do departamento médico do departamento de alta performance, sabemos quantos minutos o jogador pode ser utilizado nessa partida. E, portanto, o futebol, em relação à experiência que o Pedro teve ligado ao Sporting Clube Portugal na SAD e na direção, mudou muito em 10 anos. E depois acredito que o Pedro também, na constituição de uma empresa na altura, estamos a falar em período ainda da Troika, e portanto deve ter sido um desafio gigantesco, e portanto se quiser entrar por aí, mas sobretudo acho mais interessante para quem nos está a acompanhar percebermos como é que é executada essas parcerias, quer com equipas técnicas, quer com clubes, federações, etc. E já agora qual é que é a vossa perspectiva de crescimento, nomeadamente no mercado externo? Muito bem. Pedro. Bom, então falando mais sobre dessa faceta mais invisível da Goal Point, nós não falamos muito disso em público. Temos alguma informação publicada no website, mas não falamos desses projetos com muita recorrência nos nossos conteúdos. Desde a primeira hora que nós imaginámos que poderíamos constituir-nos como um parceiro de clubes, de treinadores, de agentes, lá está, na desconstrução e na preparação desta informação que nos chega em bruto, e a primeira vez que nos chegou assustou-nos muito, também para nós, aquilo que para muitas pessoas ainda é informação complicada, era-o no início. Foram muitos anos a aprender e a estudar e depois a criar as nossas próprias métricas e a testar algoritmos e formas de trabalhar aquela informação. Mas desde a primeira hora que imaginámos que poderíamos ter um papel a desempenhar, até porque na altura em que criámos a Goal Point, nenhum clube em Portugal, com exceção do Benfica, ainda numa fase muito embrionária, trabalhava dados estatísticos no apoio à atividade profissional. Portanto, na nossa cabeça, poderíamos cumprir esse papel de parceiro externo, digamos assim, e foi isso que procurámos desde cedo e conseguimos. Tivemos muita sorte também de encontrar, e esse é o mérito que eu penso que também deve ser dado e que depois se vê também nos resultados, é que muitas vezes na fase pioneira destas inovações, a mentalidade dos pioneiros ajuda muito a desenvolver as coisas. E na nossa sorte e no nosso trajeto tivemos a sorte de chegar à fala com o Abel Ferreira, que a esta hora que falamos, hoje, independentemente do dia de publicação ou de que as pessoas vejam este podcast, ele vai discutir um jogo muito decisivo em que pode assegurar ou não o bom caminho para mais um título no Brasil, pelo Palmeiras, mas nós conhecemos o Abel ainda em Braga, um Abel muito curioso, muito interessado em perceber
que mais informações poderia ter para que o levassem ao sucesso. E recordo-me perfeitamente de reuniões que tivemos em Braga, inclusive, onde o visitámos. Eu já o conhecia do Sporting, porque ele foi treinador de júniores, do seu primeiro trabalho, quando eu estava precisamente na SAD. Mas ele, quando nos contactou a equipa técnica dele, não sabia que eu estava por trás da Goalpoint. E eu fiz questão também não dizer, exatamente para o que interessava, que era o conteúdo, não ser influenciado pelo conhecimento prévio que tínhamos um do outro, mas obviamente surpreendi-o lá e falámos durante horas com ele e com a equipa técnica e percebemos que estava ali uma equipa técnica muito interessada em trabalhar esta informação e, sobretudo, obter desta informação de uma forma muito simples, muito acessível, tudo aquilo que precisavam antes dos jogos, depois dos jogos, para a preparação do trabalho, para a avaliação dos inúmeros jogadores que os treinadores hoje em dia têm que avaliar na altura de decidir o que é que se vai contratar num clube. Ainda esta semana o Ruben Amorim deixou isso claro no Manchester United, que vai querer ter um papel importante nessas matérias, e o Abel sempre procurou ter nos clubes todos onde passou, porque nós depois fomos trabalhando com ele em todos os clubes por onde foi passando, e foi também muito com a equipa técnica dele que fomos desenvolvendo inúmeras ferramentas e inúmeros outputs, digamos assim, de informação que são úteis a uma equipa técnica quando trabalha com esta informação. E depois, a partir do Abel, trabalhámos também com o Paulo Ferreira, com o Pepa, que agora subiu também à primeira divisão no Brasil novamente, com agências, com a agência do Vinícius Júnior, curiosamente, mais no estrangeiro do que em Portugal. Embora cá também tenhamos trabalhado com clubes portugueses, nenhum dos grandes, embora tenhamos estado perto de trabalhar com um dos grandes, mas com uma experiência muito alargada e correspondente com aquilo que eu partilhei convosco no início, que era aquela visão que tínhamos que poderíamos ter um papel com jogadores, com treinadores, com clubes. A sensação que ficamos ao longo destes 10 anos é que o grande motor foram os treinadores. Os treinadores foram sempre aqueles que mostraram a maior abertura para essa mudança. Procura também, porque normalmente o lugar deles é o primeiro a cair, imagino eu. Portanto, são os mais interessados em salvaguardar-se e em distinguir-se dos outros. Luís, por um lado temos a Analytics, temos a análise, por outro temos o futebol observado. De certa forma podemos chegar aqui à conclusão que os dados poderão começar a substituir a forma como compreendemos o jogo hoje em dia. Sem dúvida, eu não sou de geração, estou aí intermédio entre a geração do Jorge e outra que também se preocupava muito com a feijoada que se comia ao domingo para ir ver qual é que era o jogador que entrava, portanto, umas questões mais pessoais, mas também sou da geração que viu um filme muito interessante e eu sempre gostei de desporto fora só do futebol e no Estado sou um grande defensor de um modelo mais norte-americanizado, onde esta questão das datas são fundamentais. Eu lembro-me de um filme que é o Moneyball, e também sendo economista de formação, portanto, tudo o que é a utilização de números e dados neste processo que foi aqui falado, e depois com correlações econométricas entre aquilo que é a escolha dos jogadores, portanto, a econometria utilizada com dados fidedignos é extremamente importante para a seleção de jogadores, sobretudo na indústria portuguesa, onde temos muita transacionalidade de jogadores, e também é importante noutra vertente, e eu, para não perder muito tempo, deixo este desafio à reflexão ao Pedro, que agradeço aqui a presença, acho que é super interessante, porque também estou nessa área de blockchain, Web3, que é a gamificação do jogo. Portanto, é uma procura incessante por novas receitas. Tudo o que é data é importante. A indústria hoje das apostas está a fazer assim, portanto, está a estagnar, as gerações mais novas não apostam, mas jogam. E, portanto, tudo o que é criação do ecossistema jusante deste tipo... Pronto, obviamente nós conhecemos aquilo que vemos na televisão da Goalpoint, mas há aqui um caminho novo ligado ao Web3, ao blockchain, à tokenização, toda a gamificação que depois é incorporada no jogo, que leva-nos um bocadinho aos exemplos, por exemplo, do basquete norte-americano, nós podemos apostar tudo, é quantos pontos é que ele mete a partir dos 30 minutos, etc. E isso nós não o fazemos ainda, muitas vezes porque não há os dados nem os suportes depois para fazer isso. Este é o desafio que eu deixo e a pequena reflexão, porque também estamos um bocadinho apertados de tempo e, portanto, para uma análise final do Pedro. Bom, assim, o caminho de evolução é enorme.
Para a Goal Point é um pouco mais indefinido. Obviamente, o Jorge tinha perguntado isso, nós temos muita vontade de internacionalizar, porque obviamente Portugal foi um país particularmente difícil para uma empresa como a Goal Point nascer e para crescer ainda mais. Sobretudo num segmento tão limitado como é o futebol. Outro caminho que poderíamos ter era levar a mesma filosofia para outros desportos, mas muitos outros desportos já estão tão ou mais desenvolvidos que o futebol nesta área, como estava a ser aqui destacado. Eu penso que levar a fórmula Goal Point lá para fora, até mais na perspectiva de mídia do que propriamente na área profissional, porque aí já conseguimos trabalhar. Componentes dos conteúdos, não é? Componentes dos conteúdos, eu penso que a fórmula que nós encontramos de tornar esta informação interessante para a maior parte do público foi particularmente feliz. Foi um formato feliz. Eu recordo-me sempre de um e-mail que recebemos de um jovem seguidor que confessava que detestava matemática, que tinha mais notas na escola matemática e que quando começou a ver os nossos grafismos, também muito descrevia ele por ser um football manager da vida real, passou a suportar e a gostar de olhar para números e tentar compreendê-los. E isso para nós é uma sensação incrível, até porque tivemos várias pessoas na equipa que também não gostavam de matemática antes de começarem a produzir conteúdos começaram connosco. A apaixonar-se pelos Sim, dados exatamente. E pela estatística. E eu penso que a forma como conseguimos atrair e tornar uma coisa tão mainstream, digamos assim, as pessoas falarem e tentarem compreender as variáveis e o que é que está em jogo e as perguntas que recebemos após qualquer publicação que fazemos, do que é que quer dizer isto, o que é que significa aquilo, é uma interação até pedagógica que pode funcionar noutras culturas que tenham a mesma paixão pelo futebol que nós temos. E, portanto, esse é um caminho. Depois, o caminho da gamification, exatamente, o próprio mercado de betting tem um desafio muito grande pela frente, como tem o do futebol, de prender novas gerações. O meu filho já não vê jogos inteiros com 11 anos, vê resumos no TikTok e no YouTube e não considera que ver 90 minutos de futebol seja um bom investimento da parte dele. E isso é um desafio muito grande para toda a indústria do futebol. Tornarmos o futebol mais interessante e mais fácil de compreender, também com a ajuda dos números, é um caminho. Eu queria só complementar, porque se falou do observacional, que normalmente as pessoas que reagem mais negativamente a este tipo de trabalho que nós fazemos assumem de uma forma errada que quem o faz pretende substituir as outras formas de entender o jogo. É exatamente o contrário. Os dados ajudam-nos a complementar ou a validar o que observamos, ou até dão-nos uma razão para irmos observar novamente algo que afinal não vimos tão bem, ou que não nos apercebemos. E esse é o segredo no futebol ou qualquer outra área, juntarmos toda a informação possível, os dados, a observação, tal como quando vamos comprar uma casa ou abrimos um negócio. Claro. E estando essa informação disponível e sendo bem trabalhada, só nos pode fazer ter mais segurança nas decisões que vamos tomar. É um bocadinho por aí que eu acredito que esta área vai crescer muito também no futebol. O futebol ainda tem um longo caminho para percorrer comparado com o basquete e outros desportos. Certo. Como pergunta final, queria apenas perguntar-lhe relativamente àquilo que será o papel da inteligência artificial em todas estas áreas em que falámos. É um potencial tremendo que aí vem. Eu penso que... Ou que já aí está. Sim. Eu penso, já está aí. Já aí está, claramente. Já existem experiências engraçadas na qual se percebe a utilidade da utilização da inteligência artificial na interpretação dos dados e na criação rápida, por exemplo, de um relatório de scouting de um jogador, e que são também preocupantes para a própria indústria, não é? E sobretudo para aquela concepção que temos como seres humanos que somos insubstituíveis e que o nosso olho para o futebol não é substituído por uma máquina. Quanto mais dados e mais fidedignos e mais bem trabalhados existirem, e visuais ou numéricos, mais perto vamos estar de obter essas respostas e esses resumos muito rapidamente. Depois existem algumas ideias assim um pouco mais exóticas que eu tendo a discordar que venham alguma vez a ser possíveis. Nomeadamente, quando se pergunta se um dia uma equipa poderá ser treinada por um computador ou a escolha do 11 será feita por um sistema de inteligência artificial. Eu penso que o futebol, e essa questão só pode ser colocada
se nos esquecermos da essência do futebol e de outras atividades que gostamos de observar, que é exatamente, ao contrário do que nós muitas vezes pensamos, apreciar o erro. Ou seja, o futebol e outros desportos são interessantes porque os protagonistas não acertam a 100%. Claro. E não acertam a 100% porque são humanos. Se nós metermos robôs altamente sofisticados a jogar um jogo de futebol, provavelmente vai acabar 0-0, mas vai ser uma grande chatice. A mesma coisa com um treinador. Nós gostamos muito que o nosso treinador acerte as substituições, mas gostamos das piadas que o Mourinho manda, dos sorrisos que o Ruben Amorim do lado diz, humano, não é? às vezes até das figuras mais desnorteadas que outros treinadores mais coléricos têm. Essa parte humana eu acho que é A absolutamente mão do insubstituível. Maradona que o árbitro não viu. Exatamente. Aí já entra na questão da tal arbitragem. Agora, acho que essa parte humana não vai impedir sempre que cheguemos a esses extremos. Agora, tudo o que servir para decidirmos mais rapidamente, decidirmos com maior justiça para com os jogadores, decidirmos melhor onde investimos o dinheiro quando estamos a gerir um clube de futebol, sobretudo português, onde os fundos não são ilimitados, eu penso que a inteligência artificial e os dados vão ajudar muito, os dados QB, no papel que têm, a melhorar se os soubermos aproveitar. Muito bem. É um tema verdadeiramente apaixonante. Pedro Cunha Ferreira, muito obrigado Obrigado, pela presença neste Jogo Económico. Já a seguir partimos para a terceira parte do Jogo Económico e para as escolhas dos nossos comentadores. Estamos de volta para a terceira parte deste Jogo Económico e para as escolhas dos nossos comentadores. Começo precisamente por pedir o número da semana ao Jorge Faria de Sousa. Jorge, número 1. Estamos a falar na semana em que se decide a ronda de elite da UEFA Futsal Champions League, de acesso à Final Four. Ditou o sorteio que Sporting, Braga e Anderlecht acabassem por ficar no mesmo grupo. É certo que noutros grupos há candidatos fortes a lutar pela vitória, como é o caso do Karat Almaty e também do Palma, que venceu as últimas 2 edições da UEFA Futsal Champions League. Mas eu diria que vamos ter no Pavilhão João Rocha uma espécie de finais, vamos ter finais antecipadas nesta ronda de elite, uma vez que o Anderlecht há 2 anos foi semifinalista, o Braga regressa muitos anos depois à UEFA Futsal Champions League, o Sporting um crónico candidato, num ano em que não há Barcelona, não há Benfica, não há Inter Movistar, mas acho que será uma ronda de elite interessante para acompanharmos. Veremos dos 2 clubes portugueses que estão nesta fase, se algum deles poderá ou não seguir em frente para essa Final Four. O número que nos traz o Luís tem aqui um sotaque argentino. Sim, 3. Acho que o hat-trick de Di Maria não foi feito em 17 minutos, mas fora disso é porque trata-se de um jogador que estava considerado por muitos, era muito polémico no clube, visto como, digamos, uma vaca sagrada, mal gerida, etc. E, portanto, numa altura em que nós falamos de longevidade dos atletas, muitas vezes também com o Cristiano Ronaldo, mostra, mais do que os 3 golos, foi toda a exibição, mostra que é possível ainda ver arte e magia dentro de um golo. Acho que foi um espetáculo que qualquer pessoa gostaria de ver e, portanto, acho que desta semana daria o meu destaque em termos de números. Muito bem. Jorge, o teu protagonista para esta semana, vamos à Taça de Portugal, é inevitável falar da Taça, o protagonista é o Lusitano de Évora. Sim, destacar o Lusitano de Évora. Acho que está a fazer uma caminhada absolutamente extraordinária. Vai ter a possibilidade de, nos oitavos de final, ter uma deslocação a Braga para defrontar o Sporting Clube Braga. Depois de ter eliminado o Estoril, o Académico de Viseu da segunda Liga, o Estoril e o AVS do principal escalão do futebol português, mas ao mesmo tempo dizer que se tem vindo a fazer taça, ainda estão clubes como o São João de Ver, o Rebordosa, o Tirsense, também o Elvas, e portanto houve aqui taça no último fim de semana, mas eu diria que o maior tomba gigantes acabou por ser mesmo o Lusitano de Évora, e é bom recordar que há muitos anos não temos nas competições nacionais, desde o Campo Maiorense, que não temos uma equipa no principal escalão do futebol português. Não deixa de ser um facto para assinalarmos aqui a questão de termos, neste caso, até 2 equipas alentejanas nos oitavos de final da Taça de Portugal, no caso o Elvas e o Lusitano de Évora, que naturalmente será o principal destaque pela caminhada que tem vindo a fazer.
Luís, uma vénia para Nadal, o teu Então, protagonista o rei desta da semana. terra batida, 38 anos, decide retirar-se. Acho que é uma vénia que temos que fazer, um palmarés inigualável, e por aí também aqui o destaque como figura da semana. Muito bem, terminamos com um só nome, Barreirense. Um só nome barreirense, um dos clubes, ainda hoje, um dos 15 clubes com mais presenças na primeira divisão em Portugal. Provavelmente, porque não tenho isto certo, mas era aqui há uns anos o clube no Distrito de Setúbal com mais atletas, um histórico do futebol, campeoníssimo no basquetebol, também muito presente no futebol feminino e no futsal. Esta obra de Paulo Calhau fala do Barreirense no Portugal democrático. É uma obra que é feita por um sócio, por um apaixonado do clube, portanto acho que vale a pena para quem puder e quem morar na margem sul e puder comprar o livro, ver. É assinalável, porque quando vemos hoje em dia este tipo de obras, normalmente associamos aos clubes grandes. O Barreirense é um clube grande também em história, apesar de momentaneamente estar numa divisão inferior, e daí esta nota e esta oferta portanto, ao nosso programa do Jornal Económico, que vou dar depois no final do programa ao nosso representante, ao Zé Carlos, como fidedigno depositário. Muito obrigado. A minha cidade natal, e de resto Exatamente. já tivemos a oportunidade de fazer um excelente programa, precisamente no pavilhão do Barreirense. Foi um enorme gosto. Luís Tavares Bravo, Jorge Faria de Sousa, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. Voltamos para a semana sempre com os números que contam dentro e fora das 4 linhas.